olhando aqui para a Unity, e aí esse é o assunto que vem aqui na sequência, né? Então nós falamos um pouco da estrutura do programa, do que é um arquivo de programa. Eu recomendo essa leitura aqui, tá? Mas principalmente, gostaria de ressaltar aqui, antes da gente evoluir aqui para as variáveis, ressaltar aqui a questão de units e escopo, né? Então a unit, como nós vemos aqui, nesse caso um formulário, né? Não necessariamente uma unit é um formulário visual, eu posso ter uma unit somente com classes, como era o exemplo que nós tínhamos aqui anteriormente. Deixa eu voltar a carregar esse cara aqui, ó. Veja que aqui é um projeto VCL, ou seja, para Windows, né? E eu tenho aqui um cara que é simplesmente uma unit não visual. Ele possui uma classe onde estão as minhas regras de negócio. Tá certo? Então, não necessariamente cada unit é um formulário, mas todo formulário possui uma unit. Então, falando um pouquinho de estrutura, ó, se eu vier aqui e criar um projeto, agora um projeto VCL, por exemplo, que é um projeto para Windows somente, né? Não importa, essa estrutura é válida para todas as plataformas, tá? Então, eu tenho um formulário, mas aqui, ó, eu queria destacar essa estruturinha que está aqui. Então, o que é que você tem numa Unity tradicional, né? Ou uma Unity mais, digamos, já saindo daquela aplicação de console e vindo para uma aplicação moderna. Então, você tem a declaração da Unity. O nome da Unity é necessariamente o nome do arquivo. Então, se você quer renomear esse cara, né? Então, digamos que nós vamos salvar esse projeto e aí entender um pouquinho das extensões, né? O executável é o que vai ser gerado, né? A extensão de um projeto é DPR. Então, vamos salvar aqui. Vamos colocar aqui Object Pascal, ou melhor, Delphi 101, ou seja, o projeto mais simples possível em Delphi, né? Se eu quero que essa Unity, eu vou salvar tudo com default, originalmente. Então, minha Unity chama Unity 1, meu projeto se chama Project 1. Se eu quero que essa Unity tenha outro nome, por exemplo, form principal, então main form, né? O que você vai fazer é um save as. Então, aqui você vai ter, por exemplo, Unity main form. Então, isso dá origem ao nome do arquivo e também ao nome da Unity. O mesmo vale para o projeto. Se eu vier aqui para o arquivo de projeto, ó, view source, eu tenho o nome do programa, então esse é o nome que vai gerar o executável. Veja que aqui, já carregando o formulário, aqui já tem os uses, as dependências, né? Então você deve sempre fazer um save as, você deve renomear, e não simplesmente alterar o nome da Unity aqui, porque você deve fazer o mesmo com o arquivo, eles são sincronizados. Tá? Então, se nós olharmos para essa estrutura de um projeto mínimo, que aqui está, então você tem o DPR, que é o arquivo do projeto. Esse aqui, ó, vou olhar para o Notepad para que vocês entendam. É onde estão a declaração do programa em si, né? Okay? E aí nós temos, para cada formulário visual, um parzinho, PES e DFM. Isso no mundo da VCL, depois nós vamos avançar nisso, mas toda a Unity visual, ou seja, que tem um formulário agregado a ela, você tem um PES e um DFM. Na verdade, esses dois caras eu já posso apagar porque eu renomeei eles para mainform. Então, o que vale agora é o mainform. Então, eu tenho um PES onde está meu código, DFM onde estão as informações visuais. Que informações visuais? Essas que você acrescenta aqui no seu projeto. Então, se eu trago para cá, por exemplo, um botão, o que acontece? Vamos observar. Eu vou voltar para o código. O que é que eu tenho no código? A declaração do botão. Né? E se eu programar esse botão, por exemplo, o clique, eu passo a ter também uma procedure do clique do botão, né? E aonde você vai programar aqui o escopo já, né, do método que você vai desenvolver aqui para programar esse botão. Isso está aqui no evento button click. Tá certo? De qualquer maneira, né, voltando um pouquinho aqui, ó, então você tem a parte visual e a parte do texto. Então aqui onde está o código-fonte, aquilo que nós vimos ali pela ideia, e aqui onde está a string, que é a estrutura visual do seu form. Então o form também é humano legível, como você pode ver aqui. Tá certo? Esse é o form, o que representa a estrutura visual. Tá certo?
Este cara aqui, ó, .dproject, isso é um assunto mais avançado, mas esse cara, ele é na verdade uma infraestrutura baseada no seu projeto, mas que traz toda a declaração do projeto para permitir build usando o MS Build. Então, este é um arquivo do projeto no padrão MS Build para que você possa utilizar compilação via MS Build. Ele guarda também outras características do projeto, além das declarações para permitir compilação via MS Build, que é um gerador de build externo. Isso é assunto para mais para frente. Bom, então entendemos aqui a estrutura básica, né? Aqui na Unity, então você tem a declaração da Unity, interface é onde estão as declarações dos objetos e tudo que você considera global. Então, quando nós falamos em global, aquilo que está nesta parte, na interface, é visível. Então, por exemplo, esta variável, ela é visível para outra unit. Então, se nesse projeto eu declaro um segundo formulário, digamos, né? Então vamos criar aqui, por exemplo, um outro formulário padrão. Né? Então agora eu passo a ter dois formulários. Se nesta unit eu faço uma referência a este formulário, as coisas que estão aqui na interface são visíveis a outra unit. As que estão na implementação não. Tá? Então você tem interface, e depois você tem implementação, onde vai seu código, onde você vai efetivamente rechear o projeto, né? Colocar o seu código. Então, isso só para entender a estrutura básica de uma Unity. Sempre você vai observar essa estruturinha que você está vendo aqui para toda a Unity Object Pascal. Tá claro? Muito bem. Então, falamos um pouco de estilos, comentários, identificadores básicos, palavras reservadas, units, escopo, né, e arquitetura de programa. Então, o arquivo do programa, do projeto, como é que ele está estruturado. Né? Então, com relação ao escopo, importante reforçar interface e implementação. Depois existem outros elementos de escopo, que isso vai mais avançado para a parte de Object Pascal, para a orientação, programação orientada a objeto. Tá ok?